Boa noite a todos. É com grande satisfação que venho fazer a palestra de hoje, após o convite do senhor Bira. É muita satisfação, estou aqui em Salvador. Eu sei que, infelizmente, nossa casa fisicamente no Rio não está ainda aberta, mas estamos sintonizados com essa casa de luz, com essa casa de amor, espiritualmente e mentalmente. Então, venho com muito prazer fazer a palestra da noite de hoje, para entendermos um pouco mais da nossa doutrina, dos nossos ensinamentos e principalmente nos situarmos sobre esse momento tão difícil que estamos passando atualmente, não só nós, como a nossa cidade, as nossas famílias, o mundo como um todo. Então, antes de começarmos a palestra, eu gostaria de fazer a prece de Cáritas para já começarmos a nos sintonizarmos, deixarmos os problemas lá fora, as nossas preocupações, todos nós temos, mas vamos aproveitar essa uma horinha que vamos estar juntos, sintonizados, harmonizados, para podermos aprender ao máximo os ensinamentos da noite de hoje. Então, deixarmos os nossos problemas lá fora para, de fato, aproveitarmos esse momento tão especial juntos. Então, vamos sintonizar para a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então, boa noite a todos, agora sintonizados, harmonizados, estamos muito aí felizes, né, por estarmos juntos para falarmos de mais um tema importante para todos nós. Então, quem não me conhece, meu nome é Renato Nicolau, fui palestrante durante muitos anos, né, do Lar Irmã Zarabatana, só que fisicamente estou aqui em Salvador, mas como eu falei, espiritualmente e psiquicamente estou sempre sintonizado com a nossa casa. Qual é o tema de hoje, né, para a gente refletir? Caminhos estreitos e ásperos, vivendo os ensinamentos de Jesus. Nós estamos, como foram feitas várias palestras, boas palestras, pelos nossos outros colegas palestrantes aqui do LIS,
nós sabemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Vamos tornar um dia o mundo e habitar no mundo de regeneração, mas ainda estamos, ainda muito imperfeitos, nesses caminhos estreitos e ásperos que passam ao longo da nossa vida. E para esses caminhos tão complicados, qual é a mensagem mais importante? É viver os ensinamentos de Jesus, o espírito mais importante, mais puro, que passou aqui pela nossa terra, né, pelo nosso mundo. Então, é viver, não é entender, não é estudar, é viver os ensinamentos de Jesus. Então, essa vai ser a temática da noite de hoje. Então, a gente vai ver ao longo, quem vive, quem tem 20, 30, 50, 80 anos, quem já viveu 10, 20, 50, 100 encarnações, sabe que nesse mundo, ou nos mundos em que nós vivemos ainda como espíritos imperfeitos, ainda tem tantos problemas para superarmos, tantas provas para passarmos e tantas expiações para resgatarmos e para, de fato, nós aprendermos os ensinamentos de amor, de caridade, tão importantes para todos nós. Então, se alguém acha que veio aqui o mundo a passeio, veio o mundo aqui somente para a sua felicidade, está muito enganado. E agora, essa época aqui de pandemia, infelizmente, aí um momento complicado, é importante pelo menos aproveitar esse momento para refletirmos, para de fato termos uma visão mais clara, mais espiritual da nossa vida. Então, conforme temos aí nos nossos slides, quanta fome nós temos no nosso mundo. Ah, mas não é só na África, não é só no Oriente. Não, se a gente sair um pouco da nossa vida aqui, quem mora na Tijuca, quem mora no México, sair um pouco, alguns quilômetros, vai poder reparar isso ao longo do mundo em que vivemos. Ah, mas é um problema mundial? Sim, é um problema em maior ou menor grau mundial. Mas quanto se gastam com armas? Quanto se gastam com corrupção, com muitos outros grandes problemas? Então, a gente vai ter que refletir sobre como está o mundo e como nós devemos atuar frente a esse mundo. Aí o olho saindo uma lágrima, um momento que exprime tristeza, que exprime realmente um momento ruim. E todos nós estamos passando por um momento difícil, em que estamos perdendo colegas, familiares, por causa desse momento que agravou com o problema da pandemia, problemas de empregos, de trabalhos, de negócios que estão sendo cancelados. Não estava no planejamento da grande maioria esmagadora da população. Foi pego todo mundo de surpresa. Então, é um momento triste, mas como nós vamos passar por esse problema? Tem aí um outro lado, as brigas, a violência. Ah, mas o Brasil é um país pacífico, é um país que não tem guerras. Bem, mas nós vivemos num mundo complicado, nós vivemos num mundo violento. E nós temos, infelizmente, essa guerra urbana, essa violência. E não precisa ir para a África, para a Ásia, para tantos lugares violentos. Na nossa própria cidade, quantas milhares de pessoas são assassinadas pela violência? Mas é violência que também não é só essa violência urbana, a violência das nossas relações. Qualquer discussão, qualquer problema que nós temos com qualquer pessoa, já queremos gritar, já queremos entrar em litígio. Então, vamos pacificar. Como nós vamos atuar frente a tantos problemas
da nossa vida, nesses caminhos ásperos e tortuosos, difíceis para a gente poder passar, difíceis para a gente poder realmente superar e passar por essa vida de uma forma altruísta, de uma forma produtiva. Porque a gente sabe que um dos maiores problemas que quando nós batemos lá no plano espiritual é, oh meu Deus, que pena, que lástima. Aí a gente se pergunta, mas qual é a maior decepção de nós espíritos quando batemos lá em cima? Quanto tempo perdido, quanta coisa nós poderíamos ter feito e não fizemos. Não é só quando batermos lá no plano espiritual, que todo dia a gente bate lá quando a gente se desdobra através do nosso desdobramento, através do sono. Mas até ao longo da nossa vida, quem tem 30, 50, 70, 90 anos, quanta coisa poderia ter feito mais ao longo da sua vida. E quando perguntaram a Mahatma Gandhi, né, uma figura muito importante da nossa história, tanto da nossa história contada quanto da nossa história moral e espiritual, Gandhi falou: se perdesse todos os livros, tudo que esteja escrito, mas se guardasse as bem-aventuranças, esse é o cerne de todos os ensinamentos importantes da moral e da espiritualidade superior. Então é isso que a gente vem trazer para refletir como a gente vai passar por esses momentos tão difíceis ao longo da nossa vida. E não é um problema para superarmos. A vida é formada por múltiplas provas. Haverá o Covid, nós iremos com certeza passar. Depois, provavelmente, vão vir outros problemas na nossa vida e nós iremos superar. Então, a vida, a todo momento, irá trazer provas para mostrarmos se de fato aprendermos as lições morais e espirituais do Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então vamos estudar um pouco mais essa passagem. A misericórdia compreende não somente o perdão às ofensas, mas principalmente os seus esquecimentos. Como é difícil para todos nós perdoarmos as ofensas. Agora, além de perdoarmos, que é uma atitude não só para com quem fez esse problema, mas principalmente para o nosso bem, para a nossa saúde mental e espiritual. Não vivenciarmos, não ficarmos remoendo aquele problema, vai fazer bem a nós mesmos. Não vamos nem pensar nesse primeiro momento no outro. Claro que é muito importante. Vamos pensar em nós. O perdão é muito importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E esquecer. Quando reencarnamos, qual é a maior dádiva da reencarnação? O esquecimento. Então, vamos tentar ao máximo, perdoar e esquecer. Mas como é que a gente vai fazer para esquecer quando nós temos um problema tão grave? Esqueça. Vem algo ruim na sua cabeça? Troque por um pensamento bom. Isso é ensinamento. Vê as palestras de Valdo Franco. Troque. Vem algo ruim, mude a sintonia para um pensamento bom. Aqui precisamos recordar que a cada um será dado segundo as suas obras. Nós viemos aqui ser provado, fazer acontecer. Então, temos que entender que precisamos a todo momento agir. Teve uma palestra muito boa da Rose, que era oração e ação, que é o cerne que eu não me lembro nem muito bem o título, mas foi isso que eu aprendi da palestra dela, faz mais ou menos um mês. Precisamos orar, precisamos nos sintonizar com o plano espiritual, mas precisamos agir. A oração é para abrir o nosso canal espiritual com
com o plano superior, mas precisamos agir. Pedimos a intuição e precisamos agir. Então, aqui é um mundo que a todo minuto você não vai ficar enfurnado em quarentena por mais 3, 5, 20 anos, porque também você não está sendo produtivo, tanto para o seu desenvolvimento quanto da sociedade. Mas vamos continuar. Imensamente necessitados que somos, muito precisamos também doar em benefício do próximo, para merecer o amparo que vem suprir as nossas enormes deficiências espirituais. Então, precisamos fazer a caridade. Ah, mas como é que eu vou fazer a caridade nessa quarentena, nesse momento tão complicado? Mas não é só materialmente que nós fazemos a caridade, nós fazemos bem aos outros. Nós podemos orar pelos nossos amigos ou por aqueles que nos fizeram mal. Nós podemos ligar, conversar com pessoas. Nós temos múltiplas formas de ajudar aos outros e de fazer um trabalho tão bacana, tão espiritual e tão grandioso. Não só para os outros, mas também para o seu desenvolvimento moral e espiritual. O mundo precisa muito de todos nós. E cabe a cada um de nós vermos a melhor forma de atuarmos. A única desculpa que nós não podemos dar é que nós não temos tempo ou nós não temos condição. Porque o tempo nós fazemos. Eu, como todos nós, temos 24 horas. Temos que aproveitar melhor o nosso tempo. A misericórdia deve estar sempre ligada à prática da caridade, porque vem uma vem completar a outra. Então, ter misericórdia, vamos perdoar e vamos esquecer. Quando vem algo ruim na sua cabeça, pensamentos, às vezes, de pessoas que fizeram de fato mal a você, independente das circunstâncias, peça para esse espírito ser encaminhado. Reze, peça o encaminhamento, tanto dele quanto o seu, porque também a gente não sabe até que ponto você tem a sua parcela de culpa nessa vida ou em outras vidas, ou em outras circunstâncias dessa própria vida. Ok, gente? Vamos ser misericordiosos. Perdoar e esquecer. Orar e praticar a ação da caridade. Vamos agora para um segundo ensinamento das bem-aventuranças tão importantes para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Quantas mazelas tem esse mundo. Não adianta a gente vive, a maioria de nós, muito bem, a gente vive quase numa bolha. Temos muitas coisas boas, em maior ou menor grau, saúde, uma certa condição financeira, uma certa condição familiar, emocional, espiritual. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora, a fome não é essa fome só material. Jesus não veio falar para a nossa matéria, veio falar para o nosso espírito. Por isso que ele não foi compreendido durante tanto tempo ao longo da sua vida, como também pelos séculos. Mas hoje, mais do que nunca, mais de 2000 anos, a sua mensagem é mais do que moderna. Ela é viva, porque são ensinamentos eternos, são os ensinamentos baseados no amor. Então vamos lá. As diferenças sociais, sofrimentos físicos e morais são agentes poderosos do progresso dos seres humanos. De novo, mundo de provas e expiações. Infelizmente, nós temos que passar por esses sofrimentos físicos e morais, em maior ou menor grau, porque eles fazem alavancar o nosso trabalho. O ser humano, na maioria das vezes, ele é acomodado pela sua natureza. Se a gente não for desafiado, se a gente não for realmente, muitas vezes, chacoalhados pela vida, nós, ou a nossa família, ou a nossa comunidade, nós ficaremos marcando passo, fazendo as coisas de uma forma muito simples.
Então, o que precisamos, de fato, é agirmos. Existe um termo muito importante, quem trabalha em empresas, quem trabalha no mercado acadêmico, é a automotivação. Quando muitas vezes a gente seleciona um candidato a um emprego, a gente vê uma característica que se chama automotivação. Porque você motivar uma pessoa não é fácil. E procurar, que é muito difícil de encontrar candidatos que sejam automotivados, é uma característica tão importante para um profissional moderno, para um profissional com seu devido valor. Então nós vamos passar também isso para a nossa vida, vamos ser automotivados, vamos agir, não vamos precisar a vida nos chacoalhar, não vamos precisar ter um problema para ir ao centro espírita. Ao contrário, quando eu estou bem, eu vou no centro espírita para cada vez estar mais sintonizados com o plano espiritual, com os espíritos superiores. Eu não preciso ter um problema para me ligar ao plano espiritual, a Zarabatana, a espíritos tão importantes. Ao contrário, quando estamos bem, quando estamos sintonizados, vamos potencializar através da nossa automotivação. Outro conceito importante: o homem que junta riquezas de uma forma altruísta colabora com a criação, porque reúne inúmeras atenções em torno do bem comum. Então, a riqueza é bom? É muito bom. Se você ganhou ela honestamente e você transforma ela em bens, em coisas boas para os outros, trazendo desenvolvimento, trazendo empregos, trazendo coisas boas para a sociedade. Agora, a maioria das pessoas não fazem isso, gastam de uma forma errada. Então, vamos usar a nossa riqueza para o bem nosso e dos outros. Ah, mas eu não tenho riqueza material. Tá bom, mas você tem a riqueza da sua bondade, a riqueza do seu tempo, a riqueza da sua paciência, a riqueza de um ensinamento. Quantas pessoas precisam dessa riqueza material, intelectual, que todos nós temos alguma riqueza para compartilhar com os outros e também para o nosso autodesenvolvimento. Tal agrupamento em torno deste bem em comum são necessários por somar esforços para a melhoria material do planeta em que vivemos. É muito importante, porque nós estamos aqui encarnados, então a matéria também é muito importante. Serão fartos aqueles que colaborarem conscientes e desprendidamente pela construção da nova sociedade, de amor e de entendimento. Então, isso é muito importante para todos nós. Vamos colaborar para o desenvolvimento do planeta em que vivemos. E tem múltiplas formas, como eu falei, de nós ajudarmos. Até a nossa natureza, aos animais, cuidar bem dos animais, cuidar bem da natureza. O que não faltam são oportunidades. É que muitas vezes nós não enxergamos e nós não nos conscientizamos de quanta coisa boa nós podemos fazer pelo bem e pela sociedade. Vamos para a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É um momento triste em que nós estamos passando, mas não foi o primeiro. E infelizmente também não será o último. Então nós seremos desafiados pela vida ao longo de toda a nossa existência, e não só dessa vida, mas como também das outras. Nós temos que aprender a entender que no mundo de provas e expiações ainda seremos muito testados e ainda teremos que aprender sobre essa tristeza que muitas vezes assola consciente ou inconsciente a todos nós. Os sofrimentos deste mundo são frutos do acaso, nem devido diretamente a karmas individuais e coletivos.
Muitas pessoas falam, isso aconteceu por causa do meu carro, isso aconteceu por causa que eu vivo no Brasil, eu vivo no Rio de Janeiro. Não necessariamente. Tem problemas que são nossos, de fato, dos nossos karmas, do passado, do nosso presente. Quantas coisas nós fizemos certas ao longo dos nossos 30, 50, 80 anos? Quantas coisas nós fizemos também erradas que não precisamos de uma nova vida para resgatar? Precisamos nos resgatar e resolver nessa vida, que será muito melhor que deixar para depois ou para uma próxima vida. Jesus fala: reconcilia-te com o teu inimigo o mais rápido possível, exatamente para não gerar obsessões, para não gerar outros problemas. Nós vivemos num mundo coletivo, também nós temos problemas coletivos, mas existem também coisas que fogem completamente do nosso problema individual e coletivo, como o caso dessa Covid. Você vê cientistas, é, todo o mundo acadêmico, o mundo empresarial foi pego de surpresa. Aconteceu H1N1, morreram muitas pessoas, mas não foi essa pandemia, não houve esse caos. De fato, morreram 30, 40 mil pessoas, mas a gente viveu, a gente contornou. Agora não, foi um problema mundial. Mas isso está acontecendo? Sim, mas já aconteceu a gripe espanhola, que dizimou 1/3 da Europa. Isso é também, infelizmente, algo natural. Uma vez eu fui numa granja, puxa, eu vi lá milhares de frangos, né? Uma outra vez eu vi esse mesmo produtor triste, falei, o que que houve a sua tristeza? Poxa, deu uma praga que morreu tudo. Então, infelizmente, existem vírus, existem pragas. A gente vê no Antigo Egito as pragas do Egito. A gente viu no mês de julho a praga de gafanhotos que deram na Argentina, ainda deram outros problemas, tornados. Então, os problemas naturais, alguns dão até para a gente prever, outros nem tanto. Mas a gente vive num mundo natural, que há mudanças naturais, e nós temos que entender essa parte, que muitas vezes não é a nossa culpa individual ou coletiva, mas nós estamos inserindo no mundo de provas e expiações. Os que choram são aqueles que sofrem com paciência e resignação as expiações de seus próprios débitos contraídos em outras existências de aprendizado e evolução. Também teve uma outra palestra da Rose, que eu assisti no mês de junho, muito interessante, sobre o Covid. Muitas pessoas estão perdendo parentes. É desagradável. Se a pessoa quer chorar, a pessoa chore. Mas qual é o grande consolo que nós temos que ter? É que existe uma vida futura. Existe não só nosso espírito imortal, uma reencarnação, mas nós iremos passar. E temos que entender que são ciclos que, infelizmente, nós teremos que passar. Agora, a forma que nós iremos passar é que irá dizer como nós iremos sair melhor dessas. Porque tem pessoas que entram num processo que dão 2 passos para trás, caem no buraco e nunca mais saem. Outros dão 2 passos para trás, mas se reerguem e se reinventam. A gente vê quantos empresários, quantos profissionais estão se reinventando, porque o mundo será diferente. Existe um termo chamado novo normal. O normal que nós vivíamos, esquece, não será mais aquele. Nós viveremos um novo normal, muito mais tecnológico, tudo aqui no iPhone, smartphones, um mundo completamente diferente, um mundo virtual. Nós precisamos nos adaptar a esse novo normal. Serão consolados pela felicidade que inunda os corações daqueles que sentem no caminho correto da evolução espiritual, merecendo o auxílio dos espíritos superiores. Os espíritos superiores sempre nos confortam, sempre nos orientam e nos ajudam. Muitas vezes nós que não estamos sintonizados. Precisamos cada vez mais estarmos sintonizados. Tenha certeza, Ele zela por nós. Como a nossa família zela por nós, esses nossos espíritos familiares e superiores também zelam por nós. E irão nos confortar, irão nos ajudar, principalmente nesse momento tão difícil. E nós temos que entender, compreender e superar esses momentos difíceis
para todos nós. Amai os vossos inimigos. Isso é uma mensagem difícil de compreensão. Na época de Moisés, antes de Moisés, quando você tinha uma desavença com o inimigo, ele se acertava com você e com a sua família inteira. Chegou Moisés e falou, olho por olho, dente por dente, para diminuir esse efeito, para ficar algo somente pessoal e não uma destruição de uma aldeia, de uma família inteira. Jesus veio trazer a mensagem de amor. Não só perdoar o seu inimigo, mas amar os vossos inimigos. Não é fácil amar os inimigos. Talvez seja fácil amar a sua família, aos seus amigos, aos seus entes queridos. Mas aqueles que lhe fazem mal, nós precisamos dar essa outra face. O ódio e a agressão são males que mais afligem aquele que os alimentam do que aos seus inimigos. Muitas vezes aquele ódio, aquele rancor, vai corroer você, vai lhe trazer um câncer, vai trazer uma desestabilização moral e espiritual, mas até do que uma pessoa insensível de um inimigo ou que está maquiavelicamente fazendo algo ruim com você. Ser esperto, ser inteligente, é você ter harmonia, é você ter a tranquilidade. Não é só uma atitude cristã você perdoar e esquecer as ofensas dos seus inimigos, mas uma atitude de amor com você. Obedecendo à lei de ação e reação, essas atitudes se refletem para atingir com violência o ponto de partida, ferindo profundamente seus responsáveis. Se alguém quer lhe fazer mal, o problema é dele, mas não entre nessa sintonia ruim, que isso vai fazer mal a você e vai gerar um problema também espiritual e até também problemas judiciais nessa própria vida. Aprenda a perdoar. Não é ser bobo, não é ser fraco, é você ser forte e esperto, porque a maldade só faz mal a você. Tire. Mas e se vier esse pensamento ruim? De novo, peça para encaminhar esse sentimento ruim para os espíritos superiores conduzir esse assunto da melhor forma. E você pense em coisas boas. Pense no momento feliz, você vai automaticamente começar a se desintonizar desse problema. Alguns consideravam covardia perdoar. Outros apenas conseguem esquecer as ofensas. Mas a preocupação do cristão, de nós cristãos, de nós espíritas, deverá sempre compreender, perdoar e amar, considerando o ofensor como uma criança espiritual, necessitando de exemplos de amor, de fraternidade e de paciência. Então não é aquele perdoar, é mais do que isso. É você entender que ele ainda não está ainda evoluído para compreender a verdadeira relação de confiança, de dignidade e de amor entre seres humanos. Perdoe, compreenda, mas acima de tudo, entenda que muitas vezes ainda está limitado esse nosso irmão à sua limitação espiritual, à sua limitação ainda frente a essa vida. E outra coisa, não só, isso também pode acontecer com a gente também pode ofender outras pessoas. Nós gostaríamos também que tivéssemos essa mesma atitude quando nós fizéssemos algo de errado, consciente ou inconscientemente, com outras pessoas, com outros irmãos nossos. Então, gente, nós vivemos em caminhos estreitos e ásperos. Nós precisamos, com os ensinamentos de Jesus, aprendermos a melhor forma de atuarmos nessa vida, a melhor forma de conduzirmos essa nossa existência de uma forma produtiva, de uma forma, de fato, aproveitar a vida. Cuidado, não é aproveitar de bares, de
fazer coisas erradas, viver a vida loucamente. Não, depois podem até me interpretar mal. É aproveitar melhor a nossa vida para o nosso crescimento moral e espiritual como das pessoas próximas a todos nós. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, os pobres de espíritos é reconhecer a nossa pequenez espiritual. Nós somos ainda simples e ignorantes para lutar para alcançar um lugar melhor no plano espiritual. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós nos tornaremos puros e perfeitos. É uma longa caminhada. A diferença entre eu e você e todos nós, que cada um vai escolher um caminho. Um vai escolher um caminho mais rápido, outro vai escolher um caminho mais tortuoso, mais complicado. Mas é termos a humildade de espírito para sabermos que temos muito o que aprender e ajudar a nós mesmos como aos outros. Pobre de espírito é o simples, ignorância, sem malícia. A gente vive num mundo tão malicioso. Como essa falta de malícia é importante. São pessoas puras, são pessoas, de fato, moralmente, espiritualmente, diferenciadas nesse mundo nosso tão complicado. Mas é também aquele que, verificando a sua condição de pouco adiantamento espiritual e aspirando à perfeição, reconhece que muito ainda necessita melhorar. Todos nós, tirando alguns poucos espíritos que vêm reencarnar numa missão, a grande maioria esmagadora de todos nós, vemos aprender essa humildade, como muitas vezes a gente vai sentar num banco de uma faculdade, de uma escola, humildemente a gente senta para aprender, que muito a gente tem a aprender nessa vida. Quanto mais eu estudo, quanto mais sei que nada sei. A gente vê pela internet, a gente vê por quanta coisa a gente necessita. E a tecnologia muda a todo momento. Então a gente quer mostrar que nós somos ainda muito pequeninos. Nós precisamos de humildade para entendermos que precisamos nos melhorar, porque ainda falta muito ainda na nossa caminhada moral e espiritual. A pobreza, porém, é de espírito e não material. A humildade nenhuma relação tem com os bens materiais. Rico ou pobre, você pode ser humilde ou não. Agora, essa humildade é que lhe fará de ter coração aberto, mente aberta, espírito aberto, para, de fato, aprender e vivenciar melhor os ensinamentos de Jesus. Mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão, a tranquilidade. Então, infelizmente, a gente vive num mundo violento. A violência que sempre caracterizou o comportamento do homem terreno desaparecerá dentro em pouco. É isso que a gente espera. Acabar um pouco essa guerra urbana, essa violência nas relações com os nossos colegas. Falta tanta fraternidade, falta tanta compreensão. O império da força dará lugar ao reinado do amor. É isso que a gente espera. O egoísmo será banido do relacionamento entre as criaturas para ser substituído pelo altruísmo. Cada vez mais compreensão, cada vez mais menos violência, mais tranquilidade, mais harmonia entre você e o seu próximo. Aquele que não corresponder a essas mudanças morais e espirituais não poderão participar dessa nova sociedade do futuro, sofrendo o processo de expurgo. De novo, o nosso mundo é de provas e expiações. Estamos passando uma transição planetária. Também foi uma outra palestra em junho de uma colega nossa do LIS, uma sexta-feira. Foi a transição planetária de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Quem não entender que precisamos evoluir será expurgado. Como aquele aluno que, para passar de ano, se ele não se esforçar e aprender um pouco,
Daqui a pouco ele vai repetir de aula, daqui a pouco vai ser jubilado da sua escola, da sua faculdade. Não queremos ser jubilados dessa vida. Queremos crescer. Nenhum espírito retrograda, ele apenas cresce. Mas ficar parado, você está ficando para trás. Então vamos entender, não seremos jubilados dessa vida, que nós precisamos nos conscientizar para crescer, crescer moralmente e espiritualmente dentro desse processo tão importante para todos nós. Vamos estudar mais uma bem-aventurança para entendermos os ensinamentos de nosso Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa pureza do coração, tirar essa malícia tão importante, é algo tão valioso e tão nobre de tantos espíritos que nós gostaríamos de conviver e de sermos de fato. O Mestre Jesus Cristo definiu muito bem que os limpos o fossem de coração e não simplesmente de exterioridade, como queriam os fariseus da sua época. Então não é você se vestir com roupas limpas, com roupas novas. É o limpo de coração, sem maledicência, sem maldade, sem violência. Vamos até aproveitar essa quarentena para refletirmos e expurgarmos esses sentimentos ruins, esses sentimentos que de fato não nos fazem bem. Em primeiro lugar, devemos purificar nossos espíritos das imperfeições para que as nossas palavras e ações pudessem ser puras como a inocência de um espírito, de uma criança. Vamos voltar a ter essa pureza de coração, essa pureza espiritual. Não é só para as outras pessoas, mas para o nosso bem. De novo, fazer o bem, primeiramente, faz o bem a nós mesmos. Não é ser espírita ou cristão você fazer o bem. É uma atitude interiorana para o nosso espírito e para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Caminhos estreitos e ásperos. Nós precisamos cada vez mais nos conscientizar quanto a essa importância. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos trazer essa paz, essa tranquilidade. O mundo em que vivemos, precisamos termos mais tranquilidade. Mas para começar, precisamos, primeiro, no nosso mundo interior, tornarmos a paz. Na nossa família, trazermos a paz. No nosso prédio, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa cidade. E sim, isso vai irradiando. Ah, mas é um trabalho solitário? Sim. Mas primeiro começa em você. Ah, mas como é que eu vou mudar as pessoas? Mas você vai trazer o seu exemplo, que pode ser que não desperte hoje, mas pode despertar no futuro um companheiro seu, um parente seu. No mundo de violência como o de hoje, violências provocam violências, agressões desencadeando agressões, desde o ambiente familiar até o âmbito internacional. O relacionamento entre os homens tem sido baseado na lei do mais forte. Vamos mudar esse paradigma, vamos mudar essa forma. O fraco revida como pode as agressões recebidas, alimentando incessantemente a atmosfera bélica em que todos respiram. O fraco ele fica angustiado, ele fica ali mentalmente mandando dardos. Gente, como a gente aprendeu, vamos expurgar isso. Vamos pegar esse problema e pedir o plano espiritual para conduzir da nossa melhor forma. E vamos ter o pensamento positivo para que essa energia seja encaminhada para o nosso bem e para o bem dos outros. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque combatendo a violência destruidora, estarão cooperando com o Criador para a manutenção da harmonia universal. Comece aos poucos, e isso vai irradiar para o plano em que vivemos. Precisamos de paz, precisamos de harmonia.
E esse momento tão complicado de quarentena, ou de lockdown, ou de semi-confinamento, vamos aproveitar isso para refletir e para, de fato, nos melhorarmos e nos tranquilizarmos. Vamos estudar mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes nós somos injustiçados na justiça, por um colega, por uma empresa, por uma relação familiar, uma relação comercial. Os que têm amor à justiça vêm sendo perseguidos implacavelmente, porque aqueles que não podem aceitá-los na sua grandeza espiritual. Se você está certo, continue fazendo certo. Quantos cristãos foram perseguidos? Está aí o Coliseu. Foram sacrificados, mas esse sacrifício, essa injustiça, fez despertar e por exemplo, o Império Romano, o Império Pagão, se tornou, depois de 400 anos, o Império Cristão, algo inimaginável. Um cristão, hoje, a maior religião do mundo, ou se não uma das maiores, é o cristianismo. Então você vê a importância. Faça o certo, faça o justo, porque pode ser que não seja reconhecido hoje, mas a justiça tarda, mas não falha. Pode não ser a justiça dos homens, mas a justiça divina tarda, mas nunca falha. A cruz e a arena romana, a fogueira da Inquisição, a difamação atual. Como o orgulho e o egoísmo dos homens não permitem a esses seres esclarecidos viverem aqui a justiça que almejam. Resta o consolo de que, no plano espiritual, poderão tê-la na sua plenitude. Então, façam o certo. É a coisa mais importante para todos nós. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. De novo, entendermos que muitas vezes poderemos ser injustiçados. Mas seja convicto, tenha convicção que sempre faça o certo, que é uma das coisas mais importantes para o seu desenvolvimento moral e espiritual. E por último, bem-aventurados sois quando, por minha causa de Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Folgai e enxutai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa é a maneira segura de avaliarmos a eficácia do nosso trabalho. Se os materialistas e os sectários se levantarem contra nós, maior terá sido a repercussão da nossa atividade junto aos necessitados de toda a ordem. O Espiritismo, a queima dos livros do Espiritismo só fez despertar a curiosidade para que o Espiritismo fosse crescer ao longo do tempo. Então, se alguém está lhe perseguindo, se alguém está lhe injuriando, é porque aquilo tem alguma importância, senão não estaria lhe incomodando. Porque se fosse algo relevante, a pessoa nem perderia o seu tempo para lhe injuriar, para lhe perseguir, para lhe fazer mal. Então vamos entender que fazer o certo, independente das consequências que isso advirão, a curto, a médio ou a longo prazo, nessa vida ou nas próximas, será uma das lições mais importantes que você tirar do seu trabalho. Então, agradeço muito a oportunidade de estarmos nessa noite de hoje, reunidos, aprendendo um pouco mais dos ensinamentos, entender e compreender esses caminhos estreitos e ásperos, nesse mundo de provas e expiações, e viver os ensinamentos de Jesus. Não é só orar, não é só sintonizar, mas é vivenciar os ensinamentos de Jesus com muita sabedoria. Muito obrigado mais uma vez, e para encerrar, vamos escutar aqui